Boa noite, pessoal. Boa noite, boa noite. Tudo bem? Espero que sim. Hoje é o último encontro aí. Hoje tem bastante coisa legal para mostrar para vocês, referente à gestão de conhecimentos com notebook LM, tá? Primeiro vamos entender um pouquinho o que foi passado aqui no primeiro e no segundo encontro, né? Que é bem importante também, tá? Eu não estou vendo vocês na tela, tá, pessoal? Então, se alguém tiver dúvidas, mandem aqui no chat, que o nosso time vai auxiliando vocês e no final a gente vai ter microfone aberto e aí a gente vai poder trocar ideias, conversar, tirar dúvidas sobre o que foi falado aqui, sobre o que foi falado no primeiro, no segundo encontro e por aí vai, tá certo? Bom, para quem não viu e não participou do primeiro e do segundo, eu sou George Ag, CEO da G5 aí. Em resumo, muitos anos de experiência em engenharia de software. Eu não sou advogado, mas eu atendi o jurídico no mercado financeiro. E foi isso que me abriu a mente, a visão, né, para uma área que tem bastante conteúdo, bastante oportunidade, muitas formas de alavancar a produtividade, posto que é muito texto, é muito documento, é muita imagem, muita coisa para comparar. Então, isso me abriu os olhos e por que não, então, trabalhar com esse público, né? Então, tá aí um pouquinho do meu currículo, tá certo? Passei por grandes empresas também, minha jornada acadêmica também foi bastante interessante. Tive o prazer de fazer uma imersão executiva no Vale do Silício, então tem bastante coisa legal para contar para vocês. Vamos em frente. No dia primeiro, nós falamos sobre inteligência artificial estreita, né? Quem participou já sabe o que é. Depois falamos sobre IA generativa, que é o momento que estamos agora, né, com os nossos assistentes de IA. Em seguida, eu falei sobre inteligência artificial agêntica, ou agentic AI. Eu apresentei aqui para vocês um humanos AI funcionando, né, fazendo uma busca lá no TRT2 sobre jurisprudência com determinadas palavras-chave, fazendo o trabalho todo sozinho e depois colocando isso numa planilha e gerando relatórios, né? Nós mostramos aqui como a inteligência artificial agêntica pode impactar realmente os processos de trabalho. E depois falamos sobre o futuro, né? Para onde a gente está caminhando, né? Essa onda de inteligência artificial. Quais são os impactos, os papéis, os perfis que serão fortemente impactados com essa nova tecnologia, né? Em seguida, disponibilizamos o link no WhatsApp. No segundo dia, nós falamos sobre o poder do Gemini, que é o assistente de inteligência artificial do Google, né? Mostramos aqui o Nano Banana, que é um recurso muito interessante de geração de imagens, né? E aí, para quem não viu, eu coloquei uma foto minha e pedi para ele me vestir um blazer azul, como esse que eu estou vestindo agora, e ele fez uma imagem perfeita, né? Parece até uma imagem verdadeira. Exploramos a funcionalidade de busca profunda, né, onde ele analisou mais de 60 sites para gerar um relatório, e a partir desse relatório geramos infográficos, aplicativos, fizemos a pré-configuração do Gemini, só para mostrar o poder que ele tem, né? E hoje, no terceiro dia, e último dia do workshop, nós vamos conhecer o notebook LM do Google. Então, se você está com o computador aberto agora e quer acompanhar essa exploração, eu peço que acesse, então, notebooklm.google.com com a sua conta Google, que você vai imediatamente encontrá-lo, tá certo? E antes da gente começar, deixa eu dar trazer todo mundo aqui para o contexto. Esse workshop, ele foi pensado para que a gente pudesse divulgar o nosso produto de imersão em inteligência artificial, onde a gente aborda profundamente a engenharia de prompt avançado, assistentes avançados, automatização de esteiras de negócio,
que não é possível fazer em apenas 1 hora de encontro, né? Então, aqui é só para a gente trazer um pouco só para a gente dar a ideia de como é importante a gente se capacitar para esse futuro que está chegando, que a gente está vivendo agora, e para a gente entender como isso vai impactar realmente os nossos clientes, a nossa jornada de trabalho, o nosso escritório, a nossa maneira de trabalhar e de comunicar com as outras pessoas. Tá? Então, a ideia desse workshop é trazer para vocês aqui ferramentas poderosas que podem ajudá-los no dia a dia. Tá? Então, vamos para o caso de uso, que é fazer a gestão de conhecimento com notebook LM. Primeiro, vou trazer o contexto. Depois do contexto, a gente vai para a prática, tá certo? Então, qual que é o caso que eu trouxe aqui? Direito contratual e de fornecedores. Então, vamos imaginar que você, advogado, tem um cliente chamado ABC Plásticos Limitada. Você tem um cliente, o seu cliente tem fornecedores, logo, ele tem vários contratos, ele tem e-mails diversos, as informações estão totalmente espalhadas, né? Porque hoje a comunicação, ela acontece de várias maneiras, por vários canais, né? Não é um mini-channel, são vários canais, é pelo WhatsApp, é por e-mail, enfim, e por aí vai. Então, vamos imaginar que o seu cliente ABC Plásticos tem fornecedores, um de polímeros, Polímeros Brasil, que é um contrato importante para o seu cliente, né? Pois ele tem um alto volume, gera alta dependência, ele tem um outro fornecedor, que é o Recicla Futuro Limitada, e tem um outro chamado Inovação Química Limitada. Então, vamos lá. Você tem um cliente ABC Plásticos que tem esses fornecedores de baixo. E aí, um belo dia, o Cláudio aqui, que é o gestor da ABC Plásticos, ele te manda um e-mail e um áudio no WhatsApp falando assim, poxa, preciso que a gente dê uma olhada nos contratos que a gente tem com os fornecedores, para identificar oportunidades, riscos, né? Tem alguma brecha aí, brecha ou oportunidade que me ajude a gerar receita aqui na ABC Plásticos, reduzindo alguma coisa, ou algum risco que eu preciso observar? Dá para a gente marcar essa reunião na semana que vem? E aí, como é que você faz, né? A gente sabe que o volume de documentos é grande, não temos só um cliente, temos muitos clientes, e as coisas chegam assim em cima da hora para resolver. As informações precisam estar ali na ponta da língua e muitas vezes a gente não consegue atender. Às vezes o nosso cliente precisa de uma informação rápida para fechar um negócio, para fazer uma parceria, para resolver um problema. E aí como é que você faz, né? Obviamente, somos organizados, então a gente tem tudo isso em pastas, a gente tem tudo isso em nuvem, nós temos isso nos e-mails e por aí vai. Só que agora nós temos uma ferramenta chamada inteligência artificial generativa, que tem a capacidade de ler tudo isso ao mesmo tempo. E-mail, áudio, contrato, e por aí vai, vídeos, e por aí vai. Consegue ler tudo isso e compilar as informações para você. E ainda fazer o trabalho para você. Tá? Então, esse é o cenário, esse é o caso de uso que nós vamos explorar com o notebook LM. Tá? E aí, com alguns prompts simples, como esse aqui, a gente vai resolver todos esses problemas. Tá? Então, como vocês estudaram aqui com a G5 aí e aprenderam sobre notebook LM nesse workshop, vocês já criaram um notebook do cliente ABC Plásticos com todos os documentos que você tem desse cliente. Os e-mails que ele mandou, os contratos em PDF ou em DocX, os áudios das conversas de WhatsApp que você baixou e vai colocando lá, os vídeos de YouTube que esse cliente postou, falando sobre sustentabilidade, etc., e sites que tem normas, normativos, enfim, sobre ESG, sobre N coisas. Você criou um notebook LM para o seu cliente, para tratar o seu cliente. E aí, com prompts simples, você vai resolver o problema, tá bom?
Então, agora vamos para o prático, né? Eu estou compartilhando aqui com vocês o meu Gmail, tá? E aí, no meu Gmail, eu recebi um pedido aqui, né, do Cláudio, né, falando sobre isso, falando, pô, cara, dá para identificar aqui algum, né, a gente precisa neutralizar algumas coisas, temos oportunidades nesses contratos, o que que a gente tem aí, né? E, obviamente, aqui eu tenho 2 e-mails, mas normalmente isso, né, isso fica em muitas conversas de e-mail, agrupados ou não, são várias threads de e-mail que a gente precisa tratar. Se a gente não tem um sistema centralizador de informações, como um CRM ou algo do tipo, acaba dificultando, fica só confiando nos filtros de e-mail, uma hora a gente perde isso, né? Então, a primeira demonstração de uma IA generativa, aqui no caso do Google, dentro do ecossistema do Gmail, seria eu chamar o Gemini aqui em cima, aqui na estrelinha que vocês estão vendo, né? E pedir para ele agendar aqui, ó, o calendário, agende uma reunião com o Dr. Cláudio para amanhã às 9 horas. Simples assim, tá? E aí o próprio Gemini vai subir essa agenda com o Dr. Cláudio. Então, ele respondeu aqui, ó, agendei a reunião com o Dr. Cláudio, né? Eu posso pedir ele aqui também para faça um resumo deste e-mail, o que preciso fazer, né? Isso aqui é só um plus aqui, a gente vai falar de notebook LM, mas é para mostrar para vocês o poder da ferramenta nessa gestão de e-mails, tá? Então, ele dá um resumo aqui, imagina que essa thread, ela se estendeu, e você tem que ler a primeira mensagem, a segunda, a terceira, a quarta, tudo que todo mundo que falou ali naquela thread, para contextualizar e entender quais são os to-dos, quais são as tarefas. Então, em um simples prompt, no Gemini, ele já responde tudo isso para vocês, tá? Então, como vocês podem ver aí, eu fiz o pedido para criar essa agenda e vamos verificar se a agenda foi criada lá no meu calendário, né? No encontro 2, nós mostramos isso também por meio do Gemini, chamando o Gemini dentro, o calendário dentro do Gemini e criando essa agenda. Então, como vocês podem ver aqui na minha agenda do Gmail, ó, subiu a reunião com o Dr. Cláudio, tá? Então, é um assistente super poderoso que você pode chamar dentro do seu Gmail ou dentro do Google Drive ou em qualquer lugar, qualquer aplicativo do ecossistema Google para fazer um trabalho, tá? Muito bem, agora vamos lá para a parte da criação do notebook LM, certo? Então, eu tenho aqui na minha nuvem, esse é o Drive, né? Tem organizações que trabalham com o SharePoint da Microsoft, né? Vamos dar um passo para trás. Quando a gente está começando o nosso negócio, a gente costuma fazer a gestão no próprio computador, não é mesmo? No próprio computador. Cria as pastinhas, vai salvando ali. Só que isso tem um risco. Se o computador quebrar, você vai perder as coisas, você vai ter um problema, né? E aí a gente dá um passo, começa a armazenar as coisas no e-mail, organizar na nuvem, seja do Google Drive, seja da Microsoft no SharePoint, na Azure e por aí vai. Começa a colocar em nuvem, ou nossa organização cresce, o nosso escritório, e a gente tem um servidor de documentos, cria as pastinhas de rede, que ficam compartilhadas e por aí vai. Mas à medida que a gente vai crescendo, as coisas vão se espalhando, né? Então, é disso que a gente está falando. Nesse cenário, eu estou trabalhando com o ecossistema Google. Então, o que eu fiz? Criei aqui uma pasta no Drive do meu cliente aqui, ó, ABC Plásticos, né? Que é fictício, obviamente. E nessa pasta, como se fosse uma pastinha de rede, eu vou colocar tudo lá, todos os documentos. Eu vou colocar áudio do WhatsApp, isso aqui é um áudio de WhatsApp, tá? Isso aqui é um áudio, ó, só para vocês terem uma ideia. Espero que o som esteja saindo aí, se não tiver, Olá, me avisa, doutor, por favor, doutora, tá? tudo bem? Aqui é o Cláudio, gestor da ABC Plásticos. Estou ligando para o escritório porque precisamos de um... Isso é um áudio de WhatsApp, isso aqui é o contrato de um cliente, dos meus 3 clientes.
Esse aqui é um PDF dos e-mails que eu salvo com o Cláudio, e dentro da minha pastinha eu tenho tudo referente ao meu cliente ABC Plásticos. Tá certo? Só que, vocês sabem, é óbvio, é chover no molhado, né, que eu preciso ler tudo isso aqui, entender o que ele está pedindo, o que o Cláudio me pediu, para dar uma resposta, né? E o Notebook LM vem para nos ajudar com essa demanda, tá? Então, esse é o famoso Notebook LM, que eu venho falando aí desde o início, tá certo? Vamos entender primeiro o que é um Notebook LM, o que é essa ferramenta. Notebook LM é uma ferramenta criada pelo Google que usa o poder da IA generativa do Gemini para fazer o que nós chamamos de RAG, R-A-G, RAG. É uma técnica bem avançada de armazenamento de conhecimento. Tá? Então, por exemplo, você pode criar um notebook LM para falar sobre tendências em saúde e riqueza, guia científico para visitar algum lugar, relatórios de ganhos de empresa, e por aí vai. O que tem dentro desse notebook? Conhecimento. Conhecimento. Então, reparem que aqui do lado esquerdo, eu tenho diversas fontes de conhecimento. Eu tenho arquivos PDF, eu tenho texto, eu tenho áudio, eu tenho N arquivos de conhecimento. Do lado direito, eu tenho funcionalidades. O que eu faço com essas fontes de conhecimento? E no meio, eu tenho uma caixa de conversa para eu poder interagir com a inteligência artificial. Mas qual a diferença do Notebook LM, do Gemini e do GPT? Vamos entender isso primeiro. O que é importante isso e vale um encontro de workshop só para essa ferramenta? O Gemini do Google, o ChatGPT, o Claude, o Perplexity, o Copilot da Microsoft, a gente vai colocar na mesma caixinha. Todos na mesma caixinha. Coloca aqui do lado esquerdo. Por que eles estão na mesma caixinha? Porque eles têm a mesma finalidade. São assistentes de inteligência artificial generativa. Caixinha aqui. Notebook LM, outra caixinha. E por que ele fica separado? Porque ele tem esse motor por trás, mas ele não acessa, não gera conteúdo fora das fontes que você disponibilizou. Então, repetindo, ChatGPT, que é o mais comum, mais utilizado, e Gemini. Eles geram conteúdo novo, eles buscam na internet, eles criam gráficos, relatórios, etc., 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 com dados que eles aprenderam. Lembra que eles foram treinados? O LLM foi treinado com dados da internet, dados bons e dados ruins, eles foram treinados com aquilo, eles geram conteúdo com base nisso. O Notebook LM tem o mesmo motor, mas ele não gera conteúdo de internet para você. Mas o motor de raciocínio é o mesmo. E, ao invés dele usar esse conteúdo de internet, ele vai usar as fontes que você disponibilizou. Então, se eu vier aqui no meu notebook novo, tá? Se eu vier aqui criar um novo e eu tentar fazer uma pergunta aqui para ele, o que vai acontecer? Ele não vai responder nada, vai dar 0. Reparem que aqui embaixo, no novo, tem faça upload de uma fonte para começar. Está tudo bloqueado, eu não consigo nem conversar se eu não subir um upload de fonte. Se eu não colocar um documento aqui, ele não vai fazer nada, tá? E esse é o poder da coisa, essa é a mágica. Por isso que essa ferramenta é muito poderosa para fazer gestão de conhecimento, de documentos e tudo mais. E saindo um pouco da caixa aqui, tá? Do nosso universo, saindo um pouco da caixa. Se eu tivesse, por exemplo, uma bicicletaria,
eu poderia criar um notebook LM com todos os meus produtos, um catálogo das minhas bicicletas, dos tamanhos, das recomendações, dos acessórios, um catálogo de preços, etc, etc, etc. E disponibilizar o link do notebook que eu criei com os meus produtos para a minha equipe de vendas. E por que isso alavanca? Porque a pessoa de vendas não precisa chamar ninguém no WhatsApp para perguntar se tem o produto, se aquela bicicleta atende uma criança de 10 anos, se é recomendada, se tem peça no estoque. Não precisa, porque através dessa interface conversacional, a pessoa de vendas vai perguntar: temos bicicleta para crianças de 10 anos, quais são os modelos? E ele vai responder tudo. Aí, talvez eu tenha, né, falado isso e tenha surgido uma ideia aí na cabeça de vocês assim: putz, vou criar um notebook LM, então, para responder os meus clientes e desafogar aqui o pessoal. Não é bem assim, tá? Porque você está compartilhando o notebook LM que você criou com as pessoas da sua organização. Então, os dados estão protegidos dentro da sua organização ou com pessoas que têm conta Gmail. E aí fica protegido num nível maior dentro do ecossistema Workspace. Tá? Agora, voltando para o nosso mundo. Fazendo gestão de conhecimento, para fazer gestão de conhecimento, é uma baita ferramenta, porque você pode criar um notebook para cada cliente, para cada situação, para cada caso, para cada processo, e usar o poder da IA generativa para gerar os insights e fazer o trabalho. Tá certo? Agora vamos para a prática, né? Eu vou adicionar aqui as primeiras fontes para criar o meu notebook LM, tá certo? Do meu cliente ABC. Então, vou selecionar aqui, ó, fazer upload de fonte, e nesse upload eu consigo colocar documentos direto do Google Drive, né? Então, se você já tem o Google Drive e tem o hábito de colocar as coisas na nuvem, você já pode vir aqui e chamar tudo de uma vez. Você consegue colocar links de site, olha que legal. Aquele site que tem lá uma informação que você está sempre acessando para verificar, né? Você pode simplesmente colocar o link aqui e perguntar para o notebook LM. Você pode colocar vídeos do YouTube, como eu falei, né? Seu cliente é o ABC Plásticos. Então, talvez informações sobre ESG sejam importantes para o negócio dele. Ou ele deu uma entrevista, sei lá, estratégica, falando alguma coisa, você quer ter esse vídeo aqui para usar de insumo para o seu trabalho. E texto, né? Então, enfim, eu vou pegar todos os contratos que eu tenho de uma vez aqui, eu estou selecionando do lado, e vou anexar aqui no meu notebook, tá? Então, eles estão subindo aqui do lado esquerdo. Vocês podem ir fazendo esse teste aí no notebook de vocês, tá bom? Eu vou pegar esse nome aqui e vou renomear o meu notebook, né? Porque de forma nativa ele colocou em inglês, mas eu quero organizar dessa maneira. Então, pronto, eu já tenho um notebook aqui, ABC Plástico Limitado. Agora eu vou anexar um áudio do WhatsApp aqui. Vou subir uma nova fonte, adicionar e jogar um áudio do WhatsApp que eu fiz o download do WhatsApp. E aí fica mais uma dica aqui, tá? Dica do terceiro encontro. Nas conversas de WhatsApp, quando você acessa as configurações da conversa, você abre a conversa, você clica lá no remetente ou no grupo, aí vai aparecer a tela de configurações, você vai até o final. Lá tem uma opção, exportar conversa. E você pode optar por exportar só as mensagens de texto ou texto com as mídias, imagens, vídeos e etc. Você pode baixar tudo aquilo, tá? E aí você pode fazer o download dessas fontes e criar o notebook LM com ela, tá? E aí você simplesmente, ao anexar um áudio de WhatsApp, como eu fiz aqui, ó, esse é o áudio, tá? É um áudio de quase 2 minutos. Eu vou clicar no áudio
para ver a transcrição do áudio. Simples assim, tá? Então, ele já transcreveu o áudio que eu anexei. E a gente sempre tem aquele cliente que interage mais por áudio, que manda muita mensagem, audião, e no mesmo áudio ele está pedindo várias coisas, certo? É comum, hoje é uma forma de, é um meio, né, de comunicação. Então, só de anexar o áudio aqui, ele já transcreveu, olha aqui, Cláudio, gestor, tal, busca o auxílio, e aqui ele já me dá alguns atalhos, né, de atividades, fazer uma revisão contratual, prejuízo por preços, pagamento por resultado, crédito de reciclagem, né, já me gera alguns insights aqui. Notem que do lado esquerdo, né, eu coloquei o áudio e só o áudio está checado, eu posso selecionar todas as fontes ou só uma, né, só um contrato. Então, eu tenho 3 contratos aqui e os e-mails do Cláudio, que vocês viram no meu Gmail. Eu tenho 3 contratos, um e-mail e eu tenho um áudio. Eu posso selecionar apenas uma fonte e perguntar para o notebook LM aqui, quais foram os pedidos do Cláudio, por exemplo. Ele vai, o notebook LM, ele vai acessar somente essa fonte para responder o que ele está me pedindo. Olha, ele pediu uma revisão completa dos contratos, ele pediu análise do contrato com a Polímeros Brasil, do contrato com a Recicla Futuro e uma análise do contrato com a inovação Químicos, né? Então, ele já me deu um resumo. Eu posso também selecionar todas as fontes e mandar um prompt aqui pedindo para fazer esse trabalho, tá? Mas antes disso, a gente vai dar mais uma explorada. Então, muito bem, acho que já deu para perceber o valor disso aqui, né? E como isso é interessante, certo? Eu vou voltar aqui, eu vou voltar num outro notebook que eu criei com essas mesmas fontes, porque no notebook criado, eu já gerei resumos em áudio, em vídeo, mapa mental e tudo mais, e eu vou mostrar para vocês o resultado disso aqui com essas mesmas fontes, né? E por que eu não vou fazer aqui ao vivo? Porque demora uns minutinhos para ele processar. Então, para a gente não ficar aqui esperando, em benefício do tempo, vamos observar um que já foi feito aqui, tá? Mas é exatamente a mesma coisa, ó. Vamos lá. Esse notebook agora que vocês estão vendo é um notebook que contém as mesmas fontes, só que eu já gerei aqui do lado os resultados. Vamos ver? Ah, infelizmente não salvou, então vai ter que ser ao vivo mesmo, tá? Bom, as fontes estão aqui. Eu vou mandar um prompt aqui pedindo o seguinte. Passo a passo, eu vou pedir para o notebook LM o seguinte. Para o contrato com Polímeros Brasil, identifique e destaque cláusulas que permitem o ajuste unilateral de preços, tá? E ele vai fazer esse trabalho de verificação para nós, tá certo? Vai ler o contrato e vai fazer a verificação. Muito bem, uma vez que eu fiz a análise desse contrato, eu sabendo que existem outros, eu vou pedir também para ele analisar o contrato da Recicla Futuro, certo? Para o contrato com a Recicla Futuro, identifique a cláusula que permite a comercialização de créditos de reciclagem. E ele vai fazer o mesmo trabalho para mim, tá? Vai fazer esse resumo do contrato, tá certo? Gerou o resumo do contrato. Os números que aparecem aqui na resposta, eles fazem referência à fonte pesquisada. Então, lembrem-se, o notebook LM não está buscando conteúdo na internet. Ele não está usando o conteúdo que ele tem, aquilo que ele aprendeu. Não está. É 100% as fontes que você informou para ele, tá? Por último, eu vou pedir para ele analisar o outro contrato, né, sabendo que tem 3, que é da Inovação Químicos Limitada. E eu dou uma tarefa, um prompt claro, pedindo para ele identificar a cláusula que vincula bônus a ganhos de eficiência operacional. E segue a análise do notebook LM sobre esse contrato, tá certo? Ótimo.
Finalizada a análise do contrato, e aí, óbvio, se vocês, a partir de amanhã ou de hoje, criarem um notebook LM, eu recomendo que testem a funcionalidade, vocês vão ver que o resumo que foi gerado aqui, ele está de acordo com a fonte que foi informada. Aqui é praticamente zero, é muito forte, mas é baixíssima chance de alucinação, mas muito baixa, porque você que está disponibilizando o conhecimento para ele trabalhar, né? E aí, no fim, uma vez que analisei todos esses contratos, eu quero um resumo executivo para responder o cliente, né? Com uma linguagem clara e direta que apresente as conclusões do que foi pedido. E ele vai gerar para mim esse resumo executivo, tá? Ó, prezado Cláudio, conforme solicitado, preparei um resumo, voltando aqui, no resumo executivo, vamos lá, deixa eu diminuir aqui para facilitar a visualização, né? Então, ele gerou aqui, ó. Prezado Cláudio, conforme solicitado, preparei um resumo executivo com as principais conclusões da nossa análise de fornecedores, né? Sobre os contratos estratégicos, ó, contratos com a Polímeros, né? O risco principal, a conclusão, a ação recomendada, né? O contrato com a Recicla Futuro, oportunidade que nós temos no contrato, conclusão, a ação recomendada. E, por fim, inovação químicos, oportunidade, conclusão, ação recomendada, né? Em suma, ele dá um resumo desses 3 contratos atendendo o pedido do cliente, tá? Você pode, de forma muito simples, salvar essas observações aqui na lateral do notebook LM, né? Como vocês estão vendo aqui, para acessar a qualquer momento, né? Vocês podem, a partir desta resposta, gerar um resumo em áudio dessa resposta, que é um tipo de podcast, né? Ganhou esse apelido de podcast porque é uma conversa entre 2 pessoas sobre o assunto. Você pode gerar um resumo em vídeo desse resultado, que é como se fosse uma apresentação mesmo, com PPTs, assim, com slides, com PPT e slides aparecendo, e uma pessoa narrando, como se fosse uma apresentação, do jeito que eu estou fazendo aqui para vocês, apresentando slides. Ele pode gerar o resumo. Pode gerar um mapa mental desses contratos que estão selecionados aqui na minha fonte de conhecimento, criar cartões didáticos e testes, tá? Então, enquanto gera esse resumo em áudio, enquanto gera, eu vou levar vocês agora para... Eu vou dar outra visão de como utilizar o notebook LM. Eu vou trazer para o pessoal. A minha filha, ela está no ensino médio, no 2º ano do ensino médio. E ela tem uma certa dificuldade em exatas, tá? E a escola dela é muito rigorosa, muito rigorosa. Ela tem prova toda terça e quinta, terça e quinta, terça e quinta é prova, 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 e no fim do é como se fosse um vestibular a cada bimestre, tá? Eu ensinei ela a utilizar o notebook LM nas disciplinas de humanas. Então, o que ela fez? Baixou as aulas que estão em PDF do sistema da escola, os vídeos do YouTube que estavam conectados ao tema, né? Conectados ao assunto, e criou um notebook LM. Por exemplo, geografia. Criou um notebook LM. E um dos documentos é as últimas provas que ela fez, e o que provavelmente vai cair nas próximas. E ela usa o notebook LM para estudar, fazendo perguntas, pedindo resumos do que é importante. Então, tira toda a redundância e me fala só o que importa. Elimina as redundâncias do texto. Me fala só o que interessa. E, com isso, ela cria cartões didáticos, ela cria testes, está vendo aqui do lado direito? Cartões didáticos, testes. O notebook LM cria o teste para ela responder e testar o próprio conhecimento. Cria cartõezinhos que eles viram assim,
com perguntas para ver se ela... flashcards, né? Para ver se ela acertou a resposta. Gera resumo em áudio. Enquanto ela está na bicicleta se exercitando, ela está escutando um resumo no notebook LM pelo celular, que é como se fosse uma conversa. Não é uma leitura do resultado, tá? É uma conversa entre duas pessoas. Quando ficar pronto aqui, eu vou dar um play para vocês verem isso funcionando, tá? E aí, isso ajudou ela a fixar o conteúdo, a entender o conteúdo. Aí, qual foi o resultado? Melhorou em exatas. Aí a pergunta que fica é, ué, mas o notebook não era de humanas, e como que ela melhorou em exatas? Porque ela descarregou mentalmente a carga de leitura, o excesso de texto, de conteúdo e de videoaulas, ela descarregou na ferramenta. E a ferramenta ajudou ela a entender só o que importa, sem redundâncias, sem perder tempo, só o que importa, direto ao ponto. Resumido, o que interessa, os fatos, as datas, os acontecimentos, as pessoas importantes, como as coisas se conectam por meio do mapa mental. E facilitou. A carga horária dela de estudo em geografia diminuiu, logo liberou ela para exatas. E as notas dela melhoraram. E o que eu estou falando aqui, não estou vendendo um sonho, não. É a minha filha. E vocês podem fazer esse teste com os filhos de vocês, que tem essa carga de leitura muito grande. Aí fica aquela pergunta, né? Voltando para o nosso contexto. Ah, mas aí tá burlando, não está aprendendo. Ah, mas assim é fácil, né? A gente, como pai, como profissional, a gente se provoca. Mas aí eu faço outra pergunta para responder esse questionamento. Você acha que dá para evitar essas tecnologias? Dá para deixar de usar internet? Dá para deixar de usar e-mail? Tem como ficar sem redes sociais hoje em dia? Tem. É um pouco difícil, né? Inteligência artificial generativa é a mesma coisa. A gente não vai conseguir impedir o uso. As discussões daqui para frente é o uso ético. É ético utilizar na escola, num trabalho acadêmico? Essa é a conversa que a gente tem que ter. Porque não tem como a gente barrar o uso da tecnologia. Não tem como. Não tem como. Assim como surgiu a internet, agora nós temos IA generativa democratizada. Todo mundo acessa. Não tem como impedir. Então, a conversa é outra. É como capacitar os educadores para utilizar ferramentas de IA generativa. Como capacitar os estudantes para utilizar com bom senso as ferramentas. E a mesma coisa no nosso trabalho. Analisando os nossos contratos, analisando os riscos que o nosso cliente está sujeito, usando a ferramenta para se preparar para uma audiência, usando a ferramenta para gerar insights de negociação, utilizando a ferramenta para criar um advogado da parte contrária, para discutir comigo, para me testar. É dessa maneira que a gente vai alavancar o uso, tá? Então, voltando aqui para a ferramenta, o áudio ainda não está pronto, vamos dar uma olhada no mapa mental que o Notebook LM criou para mim. Então, olha só, vou voltar aqui para quem não percebeu onde eu cliquei. Por favor, ó, olhem para a minha tela, tá? Só relembrando, eu fiz um pedido para criar um resumo executivo com os pedidos do cliente e com os contratos que eu tenho. Aqui eu estou fazendo gestão de conhecimento, tá? Só que não só isso, eu estou delegando tarefas para a ferramenta. E ele está me dando respostas. Ótimo. Só que eu quero entender como as coisas se conectam. Então, eu falei aqui, ó, mapa mental. Cliquei em mapa mental, ele gerou um mapa mental com base no resultado. Então, o que eu tenho aqui? Revisão de contratos da BC Plásticos. É o primeiro, é onde começa o mapa. Depois vem os nós. Qual é o objetivo? Contratos, analisar fontes e próximos passos. Olha que maravilha. Né? Entender como as coisas se conectam. Olha, foi pedido uma revisão completa, né? Transformar contratos em ferramentas,
ir além do gerente que identificar riscos e oportunidades e ganhos, né? Quais são os próximos passos aqui, ó? Agendar a reunião detalhada para a próxima semana, né? Uma análise preliminar desses contratos. Puxa, e as frentes de análise e escritórios? Vamos dar uma olhada aqui. O que ele quer saber? Mitigação de risco, oportunidade de receita e eficiência. Olha quanto tempo a gente economizou. Com um clique, um mapa mental criado instantaneamente para nos ajudar a entender o objetivo do cliente e os próximos passos. Isso aqui pode não ser uma ferramenta para você, mas pode ser uma ferramenta para o seu colaborador. O seu colaborador, o seu estagiário, o seu paralegal, sei lá. Você delegar isso. Ou seja, você capacita o seu colaborador para utilizar a ferramenta e fazer a gestão de conhecimento dos clientes, dos casos, dos processos. E ele entender todo o contexto e você, numa simples ligação, falar: o que o Cláudio está pedindo? Qual o contexto? E um mapa mental ele responder tudo. Ó, o Cláudio está pedindo uma revisão nos contratos, ele quer saber mitigação de risco, oportunidade de receita e eficiência, e ele pediu uma agenda para a semana que vem. Já marcou a agenda? Já marquei. Eu chamei o @calendar, já marquei a agenda. Já fez a análise preliminar do contrato? Já fiz. Me manda o resumo executivo, está na mão. Espera aí. Resumo executivo está aqui, ó. Copiar o resumo executivo, colocar num e-mail e disparar. Simples assim. O mais legal, nós tem tanta coisa legal, e eu estou observando a hora aqui, porque eu ainda tenho que abrir para conversa. Olha que bacana. Eu posso configurar no notebook LM como a resposta, a conversa tem que sair. Eu quero mais analítica, eu quero como se fosse um guia, eu quero personalizado. Personalizado como? Mais formal, mais informal, mais amigável, mais dura não é a palavra, mais formal, né? Mais incisivo. Você pode determinar isso. Você pode escolher o tamanho da resposta, mais longa, mais curta, e combinar isso. Ó. Analítico e curta, analítico enfim. Então, você consegue personalizar o seu notebook LM para gerar resposta para você. Agora o áudio foi gerado, o vídeo eu não vou gerar, porque ele vai demorar um pouco, tá? Mas, pessoal, isso aqui não é para eu mostrar para vocês as maravilhas da coisa, é para vocês fazerem. Eu estou dizendo como. Agora, o que, vocês que vão decidir onde utilizar a ferramenta, tá? Vamos escutar aqui um resumo. Como eu estou vendo, Aline, você que está com a câmera aberta, eu vou dar play, me diz aí com o sinal se dá para escutar o áudio, tá? Por favor. Bem-vindos! Hoje a gente vai mergulhar nos documentos bem importantes para a ABC Plásticos. É uma empresa que está crescendo, sabe? E como muitas, precisa ter certeza que os acordos com fornecedores estão, assim, ajudando nos objetivos dela. Exato. O ponto de partida foi um toque do gestor, o Cláudio. Ele levantou umas preocupações, bem válidas até, sobre aumento de preço e como usar os contratos de um jeito mais... estratégico. Isso mesmo. A gente tem aqui a comunicação do Cláudio, né? Que mostra bem os desafios. E 3 contratos específicos para olhar. Um com a Polímeros Brasil S.A., que parece ser a origem da preocupação mais imediata. O outro com a Recicla Futuro Limitada, esse mais focado em sustentabilidade. E um terceiro com a Inovação Químicos Limitada, que está ligado à eficiência. Legal. Então, nosso trabalho aqui é ir além daquela leitura rápida, né? Vamos fuçar nesses contratos para entender como eles podem ser eu vi a mensagem aqui do ferramentas Francisco. Obrigado, tá, Francisco, por falar que está com eco, né? É porque eu estou projetando a tela e deve ser por isso. Mas façam o teste vocês e se surpreendam. Reparem, por favor, aqui do lado direito, na parte de baixo. Ó, eu vou dar um zoom aqui na tela para chamar atenção para essa informação. O áudio gerado tem 19 minutos. Não é um áudiozinho de 30 segundos só para dizer que a IA funciona. 19 minutos de conversa
sobre a situação do meu cliente ABC Plásticos e o que ele me pediu. Então, imaginem o poder disso, de vocês criarem notebooks, um para cada... Estou pensando em vários níveis, tá? Estou pensando em... Eu tenho um escritório e tenho vários... E tenho lá o setor que cuida de trabalhista. Então, eu tenho clientes, né? CPFs, pessoas físicas, né? Que está se arrastando ali, tem muito tempo, a gente sabe como é, muito documento, muita fonte. Eu tenho um notebook para cada CPF ali, para cada cliente. Ou eu cuido de fornecedores, como aqui a ABC Plásticos. Eu tenho um notebook para cada fornecedor. E dentro do notebook eu tenho tudo. Eu tenho áudio, eu tenho e-mail, eu tenho fonte, eu tenho site. Eu faço toda a gestão do meu conhecimento. Quando eu quero saber algo, eu venho aqui e pergunto qual... eu posso pedir, liste os CNPJs dos clientes. Porque é uma IA, pessoal, conversacional. É como se fosse o meu super estagiário que leu todos os contratos e nunca esquece de nada. O prompt que eu vou mandar aqui para ele depende do que eu quero. O que eu quero pedir? Entendem a mágica da coisa? É muito poderosa, tá? Então, caminhando para o final da nossa apresentação, e tem tanta coisa para mostrar para vocês, análises, como compartilhar um notebook, né, de maneira restrita, qualquer pessoa com link dentro do ecossistema Google, né, você pode definir se a pessoa que vai receber o notebook, se ela tem acesso a todo o notebook, ou seja, as fontes também, ou só a conversa. Lembra que eu falei sobre criar um catálogo de produtos de bicicletas? Se eu não quiser que o meu vendedor mexa nas fontes, eu disponibilizo só a conversa. Aí ele vem aqui na conversa e pergunta, produto tal, né? Produto tal, quantos tem, qual... Interage com o notebook. Né? Eu posso configurar o notebook. Enfim, são tantos recursos a um clique de distância que vocês só testando vocês vão ver o poder disso que eu estou passando aqui. Só testando, tá bom? Então, caminhando aqui para o final do nosso workshop, os prompts que eu colei lá foram esses aqui, né? Obviamente, eu não vou ficar aqui meia hora fazendo vocês escreverem isso, seria uma baita sacanagem. Então, para acelerar, eu criei o prompt antes, né? Mas aqui são prompts simples, pedindo para analisar os contratos, né, dos fornecedores. Eu poderia criar um prompt único, pedindo para analisar tudo de uma vez, né? E aí, no fim, eu pedi para criar um resumo executivo. Eu poderia ter indicado um formato de saída, ó, eu quero relatórios de análise contratual e etc, etc, né? E muito mais, tá certo? Então, espero que vocês tenham aprendido muito. Eu vou dar o recado final agora. Tá? Espero que vocês tenham aprendido com o Notebook LM. Então, só recapitulando o nosso workshop. Nós vimos onde estamos hoje com IA generativa e para onde a gente está indo, que é a automação real. Agentic AI, Agêntica, Manus, Google AI Mode, GPT-5 modo agente, por aí vai, tá? A gente está evoluindo muito. Agora nós vimos o Gemini, o poder dele, e o Notebook LM como uma ferramenta que ajuda você de verdade, não aqueles hypes que a gente vê na internet. Uma ferramenta realmente útil, tá? E agora vamos abrir o microfone para tirar dúvidas. Eu gostaria de convidar todos vocês para a imersão em Direito, que começa dia 14/10, comigo e com a doutora Jamile Porto, que é advogada, professora de Direito Digital e Inteligência Artificial. Tá? O recado principal que eu tenho para vocês, pessoal, é que as inscrições estão abertas hoje até meia-noite, porque são vagas limitadas. Justamente porque a gente prioriza a experiência, a troca, o networking. Tá? Então, as inscrições vão até a meia-noite de hoje.
recomendo muito que vocês venham conosco nesses 6 encontros. Tá? É muito além de ferramentas. E eu garanto para vocês uma coisa. Vocês vão sair transformados dessa imersão. E eu estou falando isso porque, nesse momento, eu tenho uma imersão executiva com pessoas do Itaú, da Vivo, da Claro, da Claretiano, do Grupo Uni.co, das maiores empresas do Brasil, e a transformação é clara. Visão estratégica, riscos, ética, explicabilidade, ferramentas, são muitos encontros, e elas estão, os feedbacks são super positivos. Então, fica aqui até meia-noite aberto para vocês, tá? Falando de valores, o curso mesmo é R$ 1.590, mas hoje até a meia-noite nós vamos disponibilizar para essa turma do workshop a R$ 588 e também abrir 10% de desconto no Pix. Acreditem ou não, vai esgotar no estalar de dedos. Podem acreditar. Tá? A demanda, a procura é muito alta na internet, tem muito conteúdo raso na internet, que não resolve mesmo a dor, não alerta os profissionais dos riscos envolvidos, e é isso que a gente está oferecendo aqui com muita profundidade, tá certo? Beleza? Então, convido vocês, fiquem à vontade para escanear e se inscrever, que dia 14 a gente vai começar. Agora, microfone aberto para quem quiser fazer perguntas ou compartilhar conhecimentos. Vocês estão usando alguma ferramenta no dia a dia de vocês? Contem para mim, por favor. Vamos bater um papo. Ô, Jorge, teria o Marco Antônio, ele fez uma pergunta. Se você puder iniciar por ele. Marco, pode falar. Os demais vão levantando a mãozinha, quem quiser, não fiquem com vergonha, esse é o momento. Não, levantem a mão e a gente vai participando. Hoje não está sendo gravado, né, Aline? Não está sendo gravado. Não está sendo gravado, então façam as perguntas, tá? Isso, façam perguntas. Deixa eu ver primeiro a do... quem fez, perdão? Marco Antônio. É o Marco Antônio. Oi, Marco, pode abrir e falar. Fica à vontade. Jorge, a minha dúvida, tem até uma pessoa que está convidada aí, que é o Bruno. Eu estou em Marília, interior de São Paulo. Você não me conhece, mas eu sou professor da ISO, tá? Ah, legal. Tá? Há muito tempo, né, Aline? E, bom, a questão toda é a seguinte, eu trabalho com mediação negocial e judicial, tá? As ferramentas do Gemini não são uma novidade, tá? Mas eu coloquei a seguinte pergunta aqui: como posso planejar minhas rotinas administrativas para uma mediação negocial e judicial? De maneira rápida. Hoje, como você utiliza o Gemini e o Notebook LM? Você já usa o Notebook LM? Já uso. Ah, muito bom. Como Inclusive, você utiliza... aproveitando que a Aline abriu o microfone, eu já mandei para ela pelo WhatsApp para a gente realizar aqui em Marília a possibilidade de dar um curso seu presencial aqui, tá? Depois, ótimo. Uma reunião com o Bruno. O Bruno deve estar ouvindo a gente, não sei se ele vai querer falar, para realizar um evento presencial aqui em Marília, ok? Não, perfeito, maravilha. Está marcado, tá? Está marcado. Essa é uma excelente pergunta, mas primeiro eu preciso entender como você utiliza o Gemini hoje. Tá, como é que eu utilizo o Gemini hoje? Para organizar as minhas rotinas, principalmente administrativas. Hoje eu trabalho com construção civil, com mediação, com conciliação, com arbitragem extrajudicial e judicial, tá? Mas na grande maioria das vezes só para organização de rotinas. Certo, entendido. Tá? Bom, certo, entendido. Bom, professor, eu estou vendo que você já usa bastante a ferramenta. Sim. Né? Mas não como um buscador de internet, certo? Não como buscador de internet. Faz análises, faz comparações e etc. Faço. Excelente. Esse é o primeiro ponto. Eu faço da seguinte maneira. Eu vou te falar como eu faço o meu planejamento estratégico. Eu costumo criar num documento, e falando prática mesmo, eu costumo criar num único documento, por exemplo, o Word ou do próprio Google Docs, um documento, todo o meu planejamento em texto.
as minhas datas, as minhas agendas, tudo que eu preciso fazer, as oportunidades, isso fica tudo num documento. E eu uso o Gemini para criar os meus infográficos, toda a minha agenda de trabalho e para responder o que eu preciso fazer ou fazer as minhas conciliações. No Gemini, cada chat eu trato um assunto. Porque você, não sei se o professor sabe, talvez alguém aqui não saiba, então vou repetir essa parte. Cada chat daquele é um banco de dados que fica armazenado lá na sua conta Google. É um banco de dados. Por isso, a gente não pode misturar no mesmo chat assuntos diferentes. Fornecedores diferentes, contratos. E no mesmo lugar que eu faço a gestão administrativa, eu pergunto de nutrição, eu pergunto de um remédio para febre e etc. Isso não pode acontecer, porque é um banco de dados. Então, toda vez que eu mando um prompt novo nessa mesma conversa, o que acontece? Toda a conversa vai para o modelo, para o motor processar e devolver. Logo, chega um momento que ele alucina, se perde, começa a falar nada com nada e perde todo o histórico. Então, como eu faço a minha gestão, meu planejamento? Em um documento unificado, eu armazeno as informações. Às vezes eu dito só. Eu abro o meu microfone para não ficar digitando tudo, eu só falo. Não, eu tenho que fazer as agendas assim, eu crio as minhas tabelas e tudo mais, e anexo tudo isso em uma conversa só. A partir daí, com o Gemini, eu peço para ele criar o meu calendário. Dentro dele, ele cria o calendário. E aí eu peço, confira o calendário, um calendário funcional. Dando tudo certo, eu peço para ele criar as agendas, com base no calendário que foi disponibilizado. O que eu não estou criando ainda são as minhas agendas. Perfeito. Mas isso ajuda por falta muito. de tempo, não por falta de confiança, não, por falta de tempo. Entendeu? Não, falta de tempo. Então, onde eu estou querendo chegar? Nessa única conversa que eu começo ela do zero, e eu sempre começo com o modelo 2.5 Pro, porque eu quero fazer planejamento, e o modelo 2.5 Pro é um modelo de raciocínio, não são tarefas rápidas. Então, a primeira coisa é selecionar o modelo 2.5 Pro, subo o meu documento inicial, que é a primeira fonte de conversa, para iniciar a conversa, que tem ali todo o meu planejamento, tudo que eu quero, tudo que eu desejo está nesse documento. A partir daí, eu começo uma interação. Crio o meu calendário de aulas, de curso, do mês de outubro. Inclusive, eu estava fazendo isso hoje. E ele cria o calendário funcional. Eu bato essas datas e, como se fosse um assistente mesmo. Eu falo, as datas... Não, corrija segunda-feira, porque eu tenho agenda conflitante. Coloque num horário que está disponível na minha agenda. Então, ele move aquela agenda conflitante. Quando o meu calendário de outubro fechou, aulas à noite, tudo bonitinho, aí eu dou um @calendar e crio as agendas, todas de uma vez. Isso é um exemplo. Depois eu vou imputando novos documentos na mesma conversa com o potencial de receita, de geração de receita, os custos, as despesas, tudo na mesma conversa. Eu vou anexando documentos, e aí o que acontece? Sabendo que isso é um banco de dados, eu estou alimentando esse banco de dados. É que para nós, ele fica em formatinho de conversa. E a partir daí, eu tenho o Gemini como um assistente. Mas naquela conversa eu só vou tratar aquele assunto, planejamento estratégico. Eu não misturo os assuntos. E é assim que eu uso no meu dia a dia. Só que eu, professor, eu pago o Pro. O seu também? O seu também. Então, eu uso o Gemini com as fontes de conhecimento do jeito que eu falei e ao contrário. Dentro do Gmail, eu já parei de ler e-mail há um tempão. Eu chamo o Gemini, como eu mostrei aqui, e falo, faço o resumo dos e-mails de hoje. E eu leio ali. O que é importante, eu clico, atuo, e se for algo que eu preciso digitar, eu digito, senão eu nem digito mais. Eu só peço para ele gerar a resposta.
Ô, Jorge, uma coisa que eu estou no interior, tá? Sim, Que o grande conflito das pessoas aqui é algumas funções administrativas vão acabar e vão, né? vão acabar. Vão acabar. É, assim, eu falei, professor, num encontro Bem, anterior, o primeiro encontro. no primeiro encontro, que, só relembrando, né? Um dia foi Excel, Office 365. Agora a gente tem todo um ecossistema de IA generativa fazendo o trabalho para a gente, né? A gente está justamente no momento de transição. Tem muita ferramenta aparecendo que promete N coisas, mas as ferramentas que entregam mesmo a gente conta nos dedos, né? Por exemplo, professor, por que eu escolhi o Gemini e não o GPT-5? Porque quando você começa a utilizar as duas ferramentas, a qualidade fica nítida no Gemini. Nítida. Com um prompt simples, ele entrega o que você quer. No GPT-5, tem que dar uma volta danada para chegar onde quer, sem contar que ele inventa muita coisa. E não tem como eu trazer para uma esteira, que nem o professor trouxe aqui, mediação negocial e judicial, uma ferramenta que vai inventar uma coisa ali que eu posso deixar passar e prejudicar o meu trabalho. Não tem como, professor. Esses dias eu vivi uma situação de uma pessoa que estava negociando com a gente, que estava nítido que ela não entendia nada do processo negocial. Entendeu? Que ela estava sendo tutoriada pela IA. Entendi. Entendeu? Isso, E aí, professor. Ó, eu não podia abrir minha boca e dizer nada também. Eu fiquei na minha, entendeu? sim, mas isso é uma coisa muito importante que o professor trouxe, porque é o que eu falei, delegar o pensamento crítico para a máquina. As pessoas, por isso que letramento, né, capacitação, por isso que é importante estudar, né, sempre, a gente nunca vai parar. As pessoas, existe uma tendência para a pessoa ficar um pouquinho mais preguiçosa, porque a ferramenta está fazendo aquilo. Mas o pensamento crítico, tudo bem fazer a tarefa para acelerar você, mas o pensamento crítico não pode ser delegado. Aceitar a resposta como verdade absoluta e seguir com o meu processo, com a minha petição inicial, Imagina, não tem como. Eu tenho que entender, eu sou especialista, né? Nós somos especialistas. Então, esse é um problema muito sério. E aí eu conecto isso. O cara contra-argumentava, mas eu tenho um modelo que eu falei, tem um modelo? Que bacana. Que modelo é esse? Aí quando eu entendia qual é o modelo, não respondia. Lógico que não tinha modelo nenhum. Ah, entendi. Entendeu? Não tem. Então, hoje a gente consegue ver na internet também uma outra coisa que é interessante. Ninguém está pensando nisso, mas veja bem, depois que saiu o GPT e até hoje, a internet está recebendo uma enxurrada de conteúdo sintético. O que é o conteúdo sintético? É o conteúdo gerado pela máquina. Uma enxurrada. E o que vai acontecer? As IAs generativas, elas se alimentam de conteúdo da internet. Então, elas vão começar a beber da própria fonte, né? Existem até estudos dizendo que uma hora isso vai parar, né? Porque não tem mais conteúdo original, né? Então, esse é um outro risco que a gente precisa observar. Por quê? Se eu aceito a resposta da IA como verdade absoluta, eu tenho um problema, porque ela pode estar gerando aquilo em cima de conteúdo sintético sem base, sem fundamento nenhum. Por isso a capacitação... O caso desse dia da negociação é bem isso. Mas não. Eu dizia, mas como não, rapaz? Quer dizer, ele só respondia o que a IA induzia ele a responder. Entendeu? Entendi. Mas assim, muito pueril. Aí eu disse assim, mas cara, como? Como é que faz isso? Sabe, ele estava sendo... Quer dizer, eu não podia dizer isso, né? Eu dizia assim, pois é. Então, mas me fale mais sobre o seu produto. Não falava, entendeu? Não sabia. Ele só sabia ler, ou melhor, ele devia estar ouvindo o que a IA estava falando para ele no celular, né? E fazendo reunião comigo. Que isso. Sabe, professor, que... Está acontecendo já, está acontecendo. Sabe que saíram uns cases no mercado de pessoas fazendo entrevista com auxílio do GPT? Entrevista com auxílio. RH com auxílio do GPT. Seleção. Não, é uma loucura. O cara me falou, eu te mando um link do meu RH. Eu falei, que legal. Um link do seu RH.
né? Não, é Só uma que não loucura. tinha ninguém fazendo a seleção. Era o Link que fazia a seleção. Eu falei, que bacana, cara. Mas como é Não, que... isso aí, professor, esse é um ponto que eu abordo muito na imersão sobre o viés nos dados. Dados enviesados. Porque Pensa assim, Jorge, eu comigo. não sei se você sabe, eu não tenho nenhuma dificuldade com tecnologia, porque a doutora Sônia, que você deve conhecer, Sim, desde 1972 trabalha com informática, né? sim, Então, eu não tenho essa dificuldade. Agora, a grande massa tem todas. tem todas as dificuldades. Que nem esses Ah, dias o cara falou assim para mim, quer dizer que então nós vamos eliminar todas as secretárias. Eu falei, não, a recepcionista não. Agora, o assistente administrativo, sim, como não? Vai. vai. Que Isso nem porque... a gente fazendo o curso em Marília, você vai ver que Marília hoje está passando por uma transformação absurda, tá? Uma cidade que tinha até há pouco tempo 271 mil habitantes, hoje, em 5 anos, tem mais de 600 na Grande Marília, entendeu? Então, assim, a cidade está tendo que se adequar à tecnologia, que aqui nós Certo, temos Marilã, Dori, Nestlé, de uma hora para outra, entendeu? certo, Então, que nem agora nós temos uma Ferreiro Rocher aqui, tá entendendo? Que é a antiga certo. Dori. Então, qual é o grande drama? Vão demitir todo mundo? Esses dias eu falei para um cara, quem não se adequar à nova tecnologia, ao novo sistema da Ferreiro Rocher, vai ser demitido. Sim. Tá entendendo? Esse, Então, assim, Marília hoje, nós estamos a 398 quilômetros de São Paulo, sim, entendeu? Então, sim, assim, é um polo de passagem, tudo passa por aqui. sim, sim. Tá entendendo? Professor, você me trouxe aqui o gancho da Amazon, que hoje Ah, tem 1 milhão, mais de deve ter agora já batido 1 milhão de robôs na operação, nos centros de distribuição, tudo automatizado. E a tendência, repetitivo e trabalho não intelectual, essa é a automação e tomar outra, conta. Marília acabou de implantar o maior centro de distribuição da América Latina da Mercado Livre. Isso Nossa, criou um caos no comércio. Está todo mundo achando que o comércio vai fechar. Não vai fechar. O comércio presencial não vai fechar. Só que, assim, é nossa. lógico que a cidade inteira está comprando na Mercado Livre. É, não, sem dúvida. Caramba, hein, professor, quanta coisa. Eu fiquei feliz. Você Sim, domina a tecnologia, que a gente está na mesma direção. É, dominamos. a gente Então, está num vamos momento tentar realmente fazer um curso presencial aqui. combinado, professor. Porque Não, está fechado. está entendendo o que eu estou falando, né? O interior entende muito mais a tua presença do que o online. Sim, Tá entendi. entendendo? E está combinado, viu, professor? Está Perfeito. combinado. Bom, Abraço. valeu, gente. Obrigado, viu? Vejo vocês. Falou, valeu, obrigado. Qualquer dúvida, mandem aí.